sábado, boa tarde para vocês. Mais uma live, nossa live de sábado, que tem, né, uma característica toda especial. Hello, Cris, como é que você tá, Oi, Cris? Cris, como está, minha amada? Sejam muito bem-vindos. Quem já chegou e quem está chegando. Isso. É um prazer imenso estar aqui nessa live de sábado. Nós formatamos essa live nos últimos dias. Ela está vindo com um formato diferente, onde nós temos a proposta aqui de, nessa live, nós trazermos uma palavra, um momento profético, onde nós possamos compartilhar com você a palavra de Deus, trazendo um entendimento daquilo que é casamento, relacionamento conjugal e, acima de tudo, a bênção de Deus sobre nossa família, sobre a nossa casa e sobre o nosso casamento, né? Todo sábado às 17 horas nós vamos estar com o nosso momento profético. Um momento profético, como ele falou, com essa palavra, com esse ânimo para a sua vida. Vamos ter uma oração, vamos orar por você, orar pelo teu casamento. Oi, Alenise, tudo bem? Deia. Também a Cris Ueda, que entrou conosco. Isso. Então nós vamos estar nesse momento onde a gente vai estar falando de Deus, com Deus, pro teu coração, pro teu espírito. A gente vai estar aqui todo sábado. Oi, além, Francis. lógico, de segunda a sexta, às 6h57 da manhã. Isso aí. Gente, antes de qualquer coisa, eu quero compartilhar com vocês o nosso número de WhatsApp. Nós estamos tendo várias ideias muito interessantes para esse grupo, né? E hoje eu e Fabiana estávamos conversando e nós queremos uma interação maior do nossa lista VIP. 0 operadora 19 98126 8366. Pois é, você anota esse número na sua agenda do seu celular. Assim que você colocar o nome lá, dizemos sim, você dá um oi para nós, dizendo o seu nome e a cidade de onde você é. Nós já estamos trocando conteúdo de relevância para esse grupo, estamos colocando exercício para que esse grupo interaja conosco. Nós vamos dar uma atenção super especial para esse grupo e nós queremos que você faça parte dele. Tem um número limitado de pessoas. Agora, o que nós queremos que você faça? Você que é da nossa lista VIP, envia lá no nosso grupo uma ideia de tema. Qual a sua dúvida? O que você gostaria de saber? A sua maior dificuldade? O que você gostaria que nós trouxéssemos? E você pode trazer até a sua história junto. Não precisa ser uma história longa, de muitos detalhes. Conta a sua história rápido junto com o tema. E eu gostaria de saber disso, qual é a opinião de vocês. E nós também vamos convidar o pessoal que está participando com a gente na live. E nós vamos levar esse tema, se for o tema escolhido, nós vamos levar então durante a semana para a nossa live de 6h57 da manhã, tá? Então participe conosco no nosso grupo. Thaís está conosco também. Thaís Ulloa, tudo bom? Thaís Moura também. Eu tô sem óculos, não dá para ver tanto daqui, né? Thaís, Taguatinga Sul. Ah, não, essa aí eu reconheci. Os outros nomes que eu não tô conseguindo ler. As duas? É. O Lô e a do Marcelo. Isso. Ah, sejam bem-vindas aqui também. Gente, então tá. Hoje, semana passada, eu trouxe a palavra para esse momento profético. E hoje quem vai fazer isso é a Fabiana. Ela vai compartilhar uma palavra de Deus aqui para você. E no final nós queremos orar contigo. Nós queremos trazer a bênção de Deus sobre o seu casamento, sobre a sua família, e nós vamos convidar vocês no final para orarmos juntos, ok? Vou deixar você com a Fabiana aí, você vai estar muito bem acompanhada. Olha só, a palavra de hoje está no texto de Filipenses 4, no versículo 8. Saudade também, Thaís. Você já teve bebê? Como é que tá? Me fala. Olha só. Me escreve, né, no caso. Digita. Olha só, Filipenses 4, no versículo 8, fala assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isso é, com tudo o que é verdadeiro, digno, correto
puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Gente, esse texto é um texto que traz uma verdade bíblica extraordinária. Ele diz para nós, para que tudo aquilo que for bom nisso pensais. Eu quero que você sinceramente me diga, você tem conseguido controlar seus pensamentos? Você sabe como é que faz isso? Porque é legal, a Bíblia diz pra gente tudo aquilo que for bom nisso a gente deve pensar, mas como é que faz isso? Como é que a gente põe esse trem em prática? Vamos para a prática, vamos para o dia a dia. Como é que a gente faz para colocar isso em prática? Porque, gente, como é que você vai pensar aquilo que é bom de uma pessoa que não tem te tratado bem? Como é que você vai pensar sobre aquilo que é agradável quando a situação é horrível, extremamente desagradável? Como é que você vai fazer para ter essa mentalidade onde tudo aquilo que for bom, prazeroso, de boa fama, seja nisso que você pense? Muitas vezes o casamento, o marido, ele passa o dia inteiro fora, e quando não, com outras mulheres, e quando não, semana toda jogando ou fazendo outras atividades fora de casa. E esse homem ou essa mulher, eles não estão interagindo saudavelmente com você. Como assim tudo aquilo que for bom eu tenho que pensar? Eu quero é matar. Como assim tudo aquilo que for bom, nisso eu tenho que pensar? Eu perdi a admiração. Como assim, Fabiane? A Bíblia diz, vou ler de novo, tá? Para quem não ouviu, que entrou um monte de gente agora. Olha só, Filipenses 4, no versículo 8, tá? Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isso é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Aí muita gente fala assim, Fabiane, uma coisa que meu cônjuge não está sendo é correto. Como é que eu vou pensar coisas corretas sobre ele? A palavra está dizendo aqui para você fazer elogios. Fabiane, como assim? Que maluquice é essa? Você está me dizendo para fazer elogios? Eu tenho vontade de garguelar, matar, abrir a cabeça e socar na cabeça assim informações. Quem aqui? Eu queria fazer uns trem desses com ele quando eu estava orando por ele. Tudo aquilo que nós aprendemos nessa época, tanto eu quanto ele, a gente quer te passar para que você viva um tempo saudável no teu casamento, para que você viva um tempo maravilhoso no teu casamento e você não chegue nem a separar. Você não viva nem o que nós vivemos, porque o preço é alto, é altíssimo. Então vamos consertar aquilo que não está bom hoje. Qual a qualidade dos seus pensamentos? Sobre o que você tem pensado da situação em que você está vivendo, a situação que você está vivendo. Fabiane, a situação onde eu não tenho carinho, onde eu não tenho ajuda, onde eu não tenho amor, onde tudo está nas minhas costas. Como assim você me lê uma palavra dessa e me diz que eu tenho que pensar nas coisas que são boas com relação a isso? Fabiane, você tá doida? Eu sei que a palavra de Deus diz isso, mas não tem como fazer isso não. Eu tô sentindo dor, eu tô sentindo tristeza. Eu olho e não gosto do que eu vejo. Eu não sei qual a tua realidade hoje, mas o que eu sei é que a palavra de Deus diz para que tudo o que for bom nisso você tem que pensar. Sobre você mesma, sobre o seu trabalho, sobre o seu cônjuge, sobre os seus dias. A qualidade dos seus pensamentos tem que ser conectado com a verdade daqui, ó, da palavra de Deus. É aqui, ó, da palavra de Deus, a verdade que está aqui. Quantas vezes o Hélio mandava alguém ligar ou alguém me ligava para dizer, olha, Fabiane, não tem jeito o seu casamento.
O seu casamento já era, está totalmente destruído. Ele não tem intenção nenhuma de voltar com você. Muito pelo contrário, ele está procurando outra pessoa para ele se casar. Ele não vai estar com você, esquece. Isso era o que me apresentavam. Isso era o que colocava diante de mim. Esse era o quadro. Mas quando a palavra me convida aqui, para eu pensar em tudo aquilo que for bom, e tudo aquilo que é verdadeiro, verdadeiro para mim é o que está aqui, ó. E o que está aqui é dizendo para mim, para eu não me separar. O que está aqui é dizendo que eu e meu cônjuge somos um só. Nós somos um só. Acabou. Essa é a verdade na minha história, na minha vida. Agora, como é que é viver isso no dia a dia? Como é colocar essa verdade aqui em prática, quando a verdade que te estampam na cara, no ouvido, em tudo quanto é sentido, é diferente daquilo que você está acreditando? Como é que está a tua vida sentimental hoje? Como é que está teu coração hoje? Como é que está você com relação ao seu dia a dia? Você tem cuidado da tua pele? Você tem cuidado do teu intelectual? Você tem cuidado da sua saúde? Você tem cuidado da qualidade dos seus pensamentos, como a palavra diz? Como é que está isso na tua vida? Eu sei que é desafiador. Eu vivi um aprendizado enorme com Deus. Não só eu, mas o Hélio também viveu esse aprendizado. Para chegar e pôr isso aqui em prática. Porque na parte do versículo 9 fala claramente: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. Gente, não é só de palavra não é só saber, não, é pôr em prática. Agora eu sei que é desafiador. Eu sei que é desafiador quando tem um evento para você ir, uma festa de aniversário para você ir, e você não tem com quem ir. Porque você tem que ir sozinha, porque não tem com quem vá com você, mesmo você tendo marido. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ter dia dos pais na escolinha da filha e ter que ir sozinha na escolinha no dia dos pais, porque não tem o pai lá, não tem o marido lá. Eu sei o que é você acordar com dúvida de madrugada, com medo, sem saber qual decisão tomar e não ter o marido lá. E a palavra vem e fala para mim para eu pensar em tudo aquilo que for bom. Pelo amor de Deus, que doideira é essa? Mas a palavra de Deus é loucura para este mundo, mas sabedoria para quem o segue. E aí, vem aqui dizendo mais, vem dizendo que tudo que é verdadeiro, digno, correto e puro. O que é o correto? Qual o teu senso de justiça nesse momento em que você está sozinha? Qual o teu senso de justiça quando você não tem um abraço? Qual o teu senso de justiça quando você não tem alguém do teu lado para falar: eu tô contigo, eu te amo e tô contigo, eu tô do seu lado pro que der e vier? Como é que fica o seu senso de justiça? E a palavra diz para você trazer isso à existência. Eu sei que não é simples. É simples, mas não é fácil. Eu sei que é simples, mas não é prático pra gente no dia a dia, quando tá ali a verdade escancarada na tua cara. Quando tá ali a verdade batendo de encontro à tua fé. Quando tá ali a verdade desse mundo, a verdade circunstancial. Tá ali batendo na tua cara e falando: não acredita, desiste, para, isso não vai dar certo, esquece, você não vai conseguir. Com relação a tudo na sua vida. Como nós estamos falando de casamento, eu estou falando de cônjuge, mas em relação a tudo na tua vida. Quando a verdade bate na tua cara e fala: esquece. Como é que você traz Colossenses à verdade? Como é que você traz Colossenses, errei o texto, meu povo, Filipenses 4:8 em prática? Como é que você traz isso à existência? Eu sei que é desafiador. Eu sei que é tremendamente desafiador. Que não é uma coisa simplesinha para fazer. Quando a gente menos percebe, a gente está pensando na dor. Quando a gente menos percebe, a gente está pensando na injustiça.
Quando menos percebe, a gente está pensando na solidão, porque a solidão não bate na porta não, minha galera. A solidão, ela grita, ela escancara, e você olha e só tá ali você sozinha. Eu sei como é que é isso. Como é que traz esse pensamento de que eu não tô só se eu tô só? Como é que traz esse pensamento de que eu tenho auxílio quando não tem ninguém do meu lado? Como é que traz o sentimento de que eu sou amada se não tem ninguém para me amar? Como é que traz o sentimento de aceitação se só o que eu tenho na minha cara é rejeição e abandono? Eu sei que por colocar esse texto em prática não é simples. Na prática, colocar esse texto em ação, como é sugerido não, como é orientado para que façamos, não é simples. Eu sei que não é simples. É com peso de dor, foi com peso de lágrima, foi com peso de anos, buscando a Deus incessantemente para saber como é que eu coloco isso em prática. Buscando incessantemente, desesperadamente, eu quero pensar em tudo aquilo que é bom, eu quero acreditar em tudo aquilo que é dito, eu quero viver o que essa palavra diz que é para eu viver. Como é que faz isso, Deus? Como é que faz isso, Senhor? Porque eu quero restaurar o amor, porque não tem mais amor entre nós. Eu quero restaurar o respeito, porque não tem mais respeito, não tem mais admiração, não tem mais comunhão, não tem mais intimidade, não tem mais laço, não tem mais vínculo, não tem mais nada. Como é que eu ponho isso em prática, Deus? Foi com peso de lágrima, com peso de joelho no chão, com peso de jejum de 40 dias, sem comer nada, só na água e no pão. Foi com peso de muito jejum, de muita oração, de madrugadas e mais madrugadas e mais madrugadas, perguntando como é que eu faço. Como é que eu ponho isso em prática? Se a verdade que me afronta é outra. Sabe, eu lembro de quando Jerusalém, os muros foram derrubados, a cidade foi destruída e Neemias foi lá. E Senaqueribe foi lá e confrontou, falou, vai conseguir fazer nada não, esquece, esquece. E sabe o que o povo de Jerusalém de Israel fez? Segurou a espada de um lado e colocando edificações com o outro. Segurava a espada com uma mão e construía os muros com outra. Seguraram de tal forma que elas pregaram, grudaram em suas mãos. Eu sei o que é orar nesse nível. Eu sei o que é jejuar nesse nível. E eu sei o que é desesperadamente querer colocar essa palavra em prática e não saber como. Porque a minha humanidade me conduzia para pensar o que era mal. Minha humanidade me conduzia a pensar que não ia dar certo. A minha humanidade me conduzia a olhar para a situação e me desesperar e falar, pra que eu tô insistindo nisso? Isso tudo é loucura da minha cabeça, isso tudo é alucinação, não é possível que isso exista. A minha humanidade me trazia a rejeição, o abandono, a troca, porque ele esteve contra as mulheres, ele namorou com outras pessoas. É doído, a verdade da circunstância gritava. E um dia eu estava sentada, eu estava ajoelhada, mas eu chorava tanto, doía tanto eu não saber como pôr isso em prática, eu não saber como viver isso, que eu não conseguia nem ficar de joelhos. Eu caí no chão e eu só chorava, e eu soluçava, e eu só dizia, Jesus, me ajuda, Jesus, me responde, Jesus, como é que eu ponho isso em prática? Como é que eu falo sobre isso? E ali o Senhor foi falando com o meu coração, foi falando comigo. Primeira coisa que ele falou, hoje eu vou citar, mas no transcorrer da semana, principalmente para quem está no grupo de WhatsApp, nós vamos trazer o passo a passo para essas pessoas de como, o que aconteceu. E quem já fez curso conosco já sabe que a gente ensina isso aí e faz junto para poder dar tudo certo. Mas o que foi que Deus falou para mim? Eu estava lá no chão chorando, eu não conseguia mais nem orar, só soluçava e falava Jesus. Ele falou, olha para a janela. Aí eu olhei para a janela. Quando eu olhei para a janela, ele falou, o que você está pensando?
Eu falei, no próximo passo que o senhor vai me dizer. Ele falou, é isso aí. É isso aí que você tem que fazer. E aí eu fui estudar. Eu fui buscar entender. E sabe o que que Deus estava querendo dizer para mim naquele dia? Que o tempo dele se chama hoje. Que o tempo dele se chama hoje. E que se eu focasse no hoje e não no passado e nem no futuro, eu viveria em paz. Porque naquele instante, quando Deus começou a ministrar o meu coração, e quem já foi ministrado por Deus sabe que é muito particular a ministração, ali Deus começou a me ensinar que se eu olhasse para o hoje, aquela ansiedade, aquela angústia, aquela tristeza, aquela dor começariam a sumir. E eu começaria a ensinar o meu cérebro a pensar em tudo aquilo que era bom, tudo aquilo que era agradável. E o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar. Deus está me ensinando isso nesse momento de choro, nesse momento em que eu não sei para onde eu vou, o que que eu tenho que fazer, como é que eu ponho Filipenses 4:8 em prática. E Deus me disse isso. E eu fui estudar. Aí eu li aqui, ó, esse livro da Amy Cuddy. Uma das coisas que Deus me ensinou foi o que está aqui. Essa cientista estudou e descobriu. E outra cientista, que acho que o livro dela não está aqui, a Jill Taylor, a cientista que curou o próprio cérebro, que ela fala sobre o pular para o lado direito do cérebro, o pular para o sistema límbico e a parte emocional do cérebro quando tudo está ruindo. Naquele dia, Deus me ensinou como era viver o hoje. Como era viver o que hoje as pessoas estudam com Mindfulness. Eu fiz curso de Mindfulness, meu marido fez, nós somos formados em Mindfulness, nós aprendemos como pôr isso em prática e nós aprendemos também como é que pula do lado esquerdo para o lado direito do cérebro. Isso a grosso modo, tá, gente? A grosso modo. Sai do lado racional, vai para o lado emocional e você aprende a trazer gratidão, você aprende a se posicionar como se já fosse o que não é ainda. Você aprende pela fé, pela certeza e a convicção daquilo que não existe, vivendo como se existisse. É isso que é dito nesse livro aqui, ó. Finja, finja até que seja. Ela diz isso, né? A gente costuma dizer treine, treine até que vire realidade. Mas ela fala finja, finja até que seja. E a gente aprendeu como pôr isso na prática. Naquele dia, naquele momento, a partir dali, todos os dias, Deus me dava um ensinamento sobre o que é estar trabalhando com o sistema racional, o sistema límbico, o sistema emocional, a conjuntura de pensamentos para que o seu racional e o seu emocional pensem em consonância. Porque se tiver divergência, sabe o que acontece? Você se auto-sabota. Você não realiza aquilo que você quer. Se o seu racional tiver certeza, a convicção daquilo que você quer, mas o seu emocional não tiver comprado a ideia, ele te dá uma rasteira e você cai e você não realiza. Oi, Angel, boa tarde. Oi, Marcelo Greco, tudo bom? E Carol. Gente, eu não dei boa tarde para um monte de gente que entrou aí. Já eu volto aí. Já o Hélio senta aqui comigo e volta aqui para conversar conosco. Para quem chegou agora, hoje a palavra, o texto base é Filipenses 4:8. A gente está falando, hoje é um momento profético. E essa palavra, ela fala para que aquilo que é bom, nisso devemos pensar. Para que nós controlemos aquilo que vai nos nossos pensamentos. A nossa mente seja controlada por nós. E um dos questionamentos que eu fazia quando eu orava, eu falava, Deus, se o Senhor disse que é para eu pensar naquilo que é bom, é porque eu controlo meu pensamento. Meu pensamento não é cavalo selvagem. Se o Senhor está me orientando a fazer isso, é porque tem um como. É porque existe uma forma de trazer os pensamentos aquilo que é bom, perfeito e agradável. Oi, Noêmia, tudo bom? Como você gosta de falar, direto de Boston, né? Oi, Fernanda. Então, trazer os pensamentos aquilo que é bom é um desafio, é uma prática, é uma constância de aprendizado. E nós vamos trazer, quando a gente estiver falando sobre a parte técnica e teórica de tudo isso, a gente vai trazer o ensinamento mesmo, principalmente para o grupo de WhatsApp. Por isso, se você não está no nosso WhatsApp, anota o nosso número, já
tem que registrar na sua agenda, tá? Senão você não recebe a lista de transmissão. E manda um oi no nosso WhatsApp com seu nome e da onde você mora, onde é que você tá. Pra gente poder registrar você. Porque, por exemplo, Fernanda, nós temos acho que 7 Fernandas. Então, para saber quem é quem, põe o seu nome, põe da onde você é pra gente poder identificar. Gente, que gostoso. Tem gente de tudo quanto é parte do mundo conosco. Muito, muito bacana. Tem gente do Brasil inteiro, China, da Ásia, vou colocar logo da Ásia, porque tem vários lugares. Tem dos Estados Unidos, tem da América do Sul. Gente, muito, muito legal. A gente escolheu a linha de transmissão justamente por causa disso, para preservar a identidade. O Hélio está aqui falando, não sei se vocês estão ouvindo, mas nós escolhemos a lista de transmissão justamente para preservar a história de vocês. Quando vocês forem compartilhar, vocês só vão compartilhar conosco. Ninguém vai ter acesso à sua história, ninguém vai ter acesso ao seu áudio, ao que você escrever, ao seu comentário, nada disso. Só quem vai ver sou eu e o Hélio. Então, lista de transmissão chega para nós individualmente, tá? Então, não vai ter aquela coisa de bom dia, boa tarde, que grupo de WhatsApp normalmente tem. Então, é bem prático. Vamos voltar para a palavra. Filipenses, ele diz pra gente fazer isso. E pela prática, não é uma coisa simplória, não é uma coisa fácil de fazer. A palavra de Deus, ela nos orienta a muitas coisas que aparentemente são simples de serem realizadas. Aí na hora que você vai pôr na prática, é um desafio. Isso mesmo, de tudo aquilo que for bom pensar. Gente, eu sei que é desafiador você pensar bem de um cara que na hora que tua filha cai e tá indo pro hospital, não tá ali com você. Você tem que ir sozinha pro hospital levar sua filha. Porque não tá ali. Como é que eu vou pensar o que é bom desse cara? Como é que eu vou ter elogios a esse cara? Como é que eu vou respeitar? Como é que eu vou admirar essa pessoa? A palavra manda a gente admirar, elogiar e pensar dele o que é bom. E o que é verdadeiro e de boa fama. Como é que eu vou pensar o que é bom de boa fama quando eu tenho que ir para uma reunião de pais na escola e eu tô sozinha? Ou quando eu tenho dúvidas e conflitos, não sei o que fazer, não sei como agir, não sei se eu fui severa demais no castigo ou não, eu não sei se eu deveria ter sido e deixei de ser, e ali sozinha. O que eu penso de bom de uma pessoa dessa que me abandonou? O que eu penso de bom de uma pessoa dessa que fez votos comigo e não cumpriu? É desafiador. Mas é possível. Eu vivi isso. Eu aprendi isso com Deus. E depois o respaldo técnico e científico. Eu citei aqui Amy Cuddy, citei aqui Jill Taylor. E existe também, o Daniel Goleman fala sobre isso. E outros tantos especialistas falam daquilo que Deus ensinou no dia a dia. E nós vamos trazer tudo isso para você. Para que você viva o melhor. Como ele veio aqui, ele deve querer falar alguma coisa. Eu quero fazer um adendo nisso, porque eu sou testemunha disso. A Fabiane, eu durante esses 12 anos que eu fiquei separado da Fabiane, eu nunca vi ela virar a cara para mim, ela nunca me tratou mal. E olha, eu vou contar isso aqui para vocês no particular. Não precisa virar, não. Eu que preciso vir para cá. Vou contar isso para vocês no particular. Desculpa. Eu durante muitos anos eu não dei pensão familiar para nossa filha. Durante muitos anos eu fui muito negligente nessa questão de ser pai. Eu não tinha, meu negócio era eventos, era festa, era balada. Eu trabalhava com noite durante 20 e tantos anos. Então a minha participação na criação da Elisa, da Jéssica, que foi nossa primogênita, foi mínima. A minha atenção com a Fabiane não existia. Eu tratava ela, não vou dizer que eu tratava mal, eu nunca fui essa pessoa de tratar mal, né? Mas eu também não tratava bem, eu não dava esperança para ela, porque o meu receio era esse, de eu tratá-la muito bem e ela ter esperança de uma coisa que eu não tinha, não cogitava a menor possibilidade de voltar para a Fabiane, gente. Isso já era um caso fechado comigo. Então, assim, e Fabiane, nesses 12 anos de separação e divórcio, ela não me tratava mal, ela não virava cara para mim, ela não falava mal de mim para minha filha primogênita. Ou seja, isso que ela está dizendo, ela praticava.
Desses 12 anos ela praticou. E eu precisava compartilhar isso com vocês como testemunho, para não dizer que ela está falando da boca para fora, né? Obrigada, amor. Então, colocar isso em prática foi extremamente desafiador. E foi como eu disse para vocês, foi um momento de oração. Estava no meio de um jejum de 40 dias de pão e de água. E chegava num ponto que o pão com a água dava ruim, porque o fermento vinha no estômago, já subia aqui. E tinha uma amiga que fazia um pão para mim, sem fermento, a Cibele, para eu poder conseguir comer pelo menos alguns dias, porque era bem desafiador. E nesse período Deus me ensinou o que fazer. E depois de algum tempo estudando, foi que eu descobri que cientistas estavam estudando como fazer isso. Óbvio que junta as duas, a teoria dos cientistas, porque é científico, e junta também o espiritual, porque foi o próprio Espírito Santo que ministrou, que me ensinou como que eu vou pensar em tudo aquilo que é bom. Porque, querido, eu estou falando aqui no caso do cônjuge que não está correspondendo. Como é que eu vou olhar essa pessoa com admiração? Como é que eu vou olhar essa pessoa trazendo elogios, acreditando nela, olhando para tudo aquilo que é bom que ela tem para me dar? Mas além disso, ainda tem as pessoas que não querem te ver sofrendo, não querem te ver passando os seus dias envelhecendo, né? Porque a gente envelhece. Quando a gente reatou, eu tava, acho que com 34, amor. Acho que era 34, 30 e alguma coisa. E as pessoas não queriam que eu envelhecesse sozinha, esperando um cara que não queria voltar, que ele demonstrava isso a todo momento. Então as pessoas, elas diziam o tempo todo: não vai acontecer, não vai dar certo, vai arrumar um namorado, vai para uma festa, deixa de ser doida, você só quer saber de igreja, você só quer saber de orar, você fica acordando aí de madrugada direto, jejuando, você é maluca, você vai morrer, você vai ficar com desnutrição, você vai ficar fraca. E as pessoas, anoréxica, as pessoas falavam muito. Como que eu vou colocar Filipenses 4:8 em prática diante desse cenário? Todo mundo dizendo contra, e muitas vezes eu própria pensava contra, porque eu não tinha prática ainda de Filipenses 4:8. Eu não sabia ainda como trazer à minha mente aquilo que era bom. Tanto que eu fiquei chata depois, né, amor? Tudo quanto é palavra, isso não. Na minha vida, não. Eu reticentemente entro e corto. Qualquer coisa que dizem contrário à palavra de Deus, eu vou reticentemente contra. Hoje, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Vocês estão ouvindo ele cantando? Coisa linda. Trazer à memória a verdade da palavra de Deus. Trazer à memória aquilo que é verdadeiro, bom e eficaz. Então, naquele dia em que eu caí em prantos de joelho, que Deus falou para mim, vou contar o detalhe todo, tá? Que eu comecei e não terminei. E Deus falou para mim nesse instante: olha para a janela. Eu olhei para a janela. E Deus falou para mim: você está pensando o quê? Eu falei para ele: eu estou pensando no próximo passo que o Senhor vai me dizer, Deus. Deus falou: tá vendo? Você parou de pensar na dor. Você parou de pensar no sofrimento. E você começou a pensar em mim, se conectando em mim. Aí Deus falou para mim: fica em pé e vai lá na janela. Eu fui na janela. Quando cheguei na janela, tinha assim um manguezal um pouco distante, depois do meu condomínio, assim um pouco distante, e Deus falou para mim: olha para lá. Eu olhei. Quando eu olhei, Deus falou: o que você está vendo? Olha as folhas. Aí eu olhei as folhas, tinha verde escuro, verde claro, meio amarronzado, vários tons. Deus falou: você percebeu, filha, que todos os tons são diferentes, não tem tons iguais? Sabe por que eu fiz isso? Por amor, para você não enjoar. Mas se você ficar pensando no futuro e no passado, você não usufrui desse presente. Aí Deus me mostrou uma árvore que tinha do outro lado, que parecia um buquê de rosas brancas. Eram várias rosas brancas, bem cheia a árvore. E eu não tinha visto até então. Aí Deus me mostrou. Eu falei: meu Deus, que coisa linda. Ele sabe por que eu botei aí, filha? Porque eu te amo. Mas se você não estiver no momento presente,
Você não vai ver isso em nada mais na sua vida. Eu coloquei porque eu te amo, para te agradar, agradar suas vistas. E você não tinha visto até então. Porque eu estava ocupada, minha gente, fazendo o contrário de Filipenses 4:8. Eu fazia o contrário. E eu não tinha tempo para olhar para o hoje. E depois a gente foi descobrir que o foco, que quem não é focado não vive o momento presente, não constrói o seu futuro, não tem um plano de ação eficaz e eficiente e não vive aquilo que sonha, porque está preso no passado, depressão, angústia, preso no futuro, ansiedade, angústia, e pode misturar tudo, virar tudo uma cumbuca só. Angústia, depressão, ansiedade. Era disso que eu vivi os meus dias, porque eu não conseguia viver Filipenses. E aí vem Mindfulness, dizendo que se você foca no hoje, se você foca no agora, você é muito mais produtivo, muito mais eficiente e muito mais eficaz. E Deus já tinha me dito isso. Como é que é, Noemi? Às vezes fica muito difícil não pensar nos problemas. É extremamente desafiador isso que Filipenses nos convida, Noemi, de verdade. Eu sei o que é isso, mas a gente vai trazer para vocês o aprendizado do como. A gente vai trazer o que Deus falou para mim na prática com respaldo científico. Eu acho que você não está no nosso WhatsApp ainda, Noêmia. Grava no seu celular e já manda um oi. É lista de transmissão, a sua vida particular vai ficar restrita a mim e ao Hélio. Nenhuma das pessoas do grupo da lista de transmissão vai ter acesso à sua história. É particular, tá bom? Anota aí, já põe na sua agenda. 019 55, porque é Brasil, né? 019 98126 8366. Essa live vai ficar disponível 24 horas. Depois você entra de novo, vê o número que a gente falou e já grava no seu celular e manda um oi com seu nome e dizendo da onde você é. No YouTube ela vai ficar direto, né? No YouTube a gente põe a live já gravada, sem as interações. Aí Fernanda falou assim: Fabiane, sabe como tenho dificuldade de ter felicidade inata, não condicionada? Sim. Termina de ler o livro que eu te passei. Porque, gente, é aprendido. Felicidade é aprendido. Admirar uma pessoa é decisão. Amar uma pessoa é decisão. Mas, sobretudo, Filipenses 4:8. Pense o que é bom de você. Pense o que é bom a seu respeito. Pense o que é bom a respeito da sua história. Pense o que é bom através da sua vida. Quando eu vivi o que eu vivi com Hélio, eu sabia que Deus tinha o plano da restauração. Mas eu sabia que Hélio tinha um livre-arbítrio e ele podia optar por não obedecer a Deus, por não fazer aquilo que ele estava sendo conduzido por Deus a viver. Eu sabia que ele tinha um livre-arbítrio. Sabe por que eu coloquei o Filipenses 4:8 em prática? Por mim. Porque se eu penso naquilo que é bom a respeito de mim, a respeito do Hélio, no caso, que não era meu cônjuge, mas ia ser de novo, era ex-futuro cônjuge naquela época. Se eu penso aquilo que é bom dele, se eu penso aquilo que é bom de mim, se eu penso aquilo que é bom dos meus pais, dos meus amigos, do meu trabalho, da minha filha, da minha vida, é benéfico para mim, eu levo isso para a vida inteira. Mesmo que o Hélio não tivesse restaurado o casamento comigo, o que eu pus em prática serviu para mim, para minha vida, e isso ninguém me toma. Eu fiquei até chata durante um tempo, principalmente na hora do exercício, né, de pôr em prática. Eu só admitia palavras direcionadas ao alvo, palavras direcionadas à vida, palavras direcionadas àquilo que a palavra de Deus dizia a meu respeito, a respeito do casamento. Eu lembro uma vez que uma pessoa muito querida, amada do meu coração, que era minha pastora da época, que é minha amiga hoje, Cristina. A gente estava saindo de um discipulado e estava eu de um lado do jardim, ela do outro lado do jardim. E ela parou: você para de acreditar que esse casamento vai restaurar. Você não entendeu que ele não quer mais, não é? Para, você está sendo doida, você está sendo obstinada. Obstinação não é de Deus não, viu?
Para com isso. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. O caráter dele é assim. Ele não vai ser transformado. Ele não vai vir atrás de você. Esquece. E ela, baianona, sabe assim, bem forte. Ela vinha em cima de mim assim. E eu do outro lado do jardim tinha umas rosas no meio entre nós duas. Eu falei, pois a palavra de Deus diz que o coração duro, endurecido a serviço, vai ser quebrantado de repente, sem que haja cura. É isso que a palavra diz. A palavra diz que o corpo dele não é dele, é meu, pois o corpo dele vai voltar para mim. E ela, para de ser obstinada, você vai sofrer, para. Virou uma briga nas duas. Mas eu não aceitava ninguém dizer nada contrário à palavra de Deus. Não deixava ninguém dizer nada contrário à restauração do meu casamento. Essa foi foi a única vez que eu briguei com alguém por causa disso. A única. Depois as pessoas falavam, ela própria falava, e eu só sorria e ia orar. Falava, Senhor, eu tô confiando nisso aqui, ó. E as pessoas estão dizendo contra. Mas isso é um momento para um outro momento. Para a gente falar sobre o que fazer quando todos vão contra você. O de hoje é Filipenses 4:8. E o convite para você é para trazer à sua mente tudo aquilo que é bom. Para trazer aos seus pensamentos tudo aquilo que é elogio. Para trazer aos seus pensamentos tudo aquilo que é admirável. Para trazer aos seus pensamentos tudo aquilo que é verdade. Para trazer aos seus pensamentos aquilo que é vida. E não permitir que nos seus pensamentos tenham morte. Nós vamos trazer ao longo da semana, meu amor já está quase encerrando aqui, já está quase dando 1 hora. Vamos trazer para o dia a dia de vocês vários ensinamentos, várias coisas com relação a Filipenses 4:8. Não só com auxílio do Espírito Santo e Deus, principalmente porque sem Ele nada podemos fazer, mas também com respaldo científico, trazendo M. Curry, Goleman, Jill Taylor, outros cientistas que falam sobre isso e nos ensinam como viver o hoje, porque o tempo de Deus se chama hoje. Gente, e o que nos move a tudo isso? O que nos move é nós olharmos essa divisão de vida que nós tivemos. Nós tivemos 3 anos e meio juntos, quase 4 anos. Depois nós tivemos 12 anos separados e nós temos agora 13 anos juntos novamente. Tudo isso podia ter sido evitado. Tudo isso. O que nós trazemos aqui para vocês e faz a gente acreditar muito nisso, e olha que nós temos vários perfis de pessoas conosco. Pessoas que estão em crise no casamento, pessoas que estão vivendo uma turbulência muito grande, que estão vivendo desafios, afrontas dentro do casamento. E como a Fabiane aqui disse hoje, pessoas que a todo tempo são desafiadas a acreditar no impossível e no invisível, porque elas estão querendo a restituição, elas estão querendo a restauração do casamento, mas quando elas olham ao redor, tudo parece que está piorando, porque é assim que acontece. Muitas vezes. Você se esforça, você avança, e a impressão que cada passo que você dá, o negócio vai ficando mais longe. E tem pessoas conosco que já não tem mais casamento. Pessoas que já estão pós-divórcio, pós-assinatura de divórcio. Ou seja, como você adquirir uma estrutura para isso? Então, o que nós queremos compartilhar aqui com vocês é justamente isso. Você pode evitar, primeiramente, o divórcio. Você pode evitar o divórcio. Com um passo de fé, sim, com Deus no coração, sim, mas acima de tudo com técnicas e habilidades que podem fazer você converter várias situações. Como nós batemos muito aqui nessa tecla. É o simples que transforma aquilo que é impossível. Coisas simples, atitudes simples que você pode trazer para dentro da sua dinâmica relacional e pode alterar a qualidade do seu relacionamento com o seu cônjuge. E é isso que nós estamos buscando compartilhar no grupo.
do nosso WhatsApp na nossa lista VIP. Pequenas atitudes, gente, que você vai olhar e vai falar assim, isso aqui é ridículo, isso aqui, aquilo. Olha, pequenas atitudes podem transformar a qualidade do seu relacionamento. Essa é a primeira verdade que nós temos no nosso coração. Simples assim, né? Simples assim. A segunda verdade que nós temos no nosso coração, se você acha que já acabou, se você está num quadro de fim, ends, se você acha que não tem mais jeito, na minha opinião e na opinião da minha esposa, esse é o ambiente ideal para se acontecer o milagre. O milagre acontece diante de situações onde você olha e não vê nada, não enxerga nada, mas existe uma convicção dentro de você, vai acontecer. As pessoas vão rir. Gente, imagine Moisés diante daquele mar vermelho. O exército, aquele exército imenso dos egípcios, vindo ao encontro de um povo que estava desarmado, não estava preparado para a guerra. E do outro lado, oposto a esse exército, tinha um mar que impedia eles de avançarem. Imagine como não foi ridícula essa situação aos olhos dos egípcios, pensando, coitado de Moisés, coitado nada, ele merece, bem feito. Então tem situações da sua vida que vai parecer que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Aí Moisés chega no momento, antes de cruzar o mar, antes do mar se abrir, Moisés se ajoelha para fazer uma oração a Deus. E Deus fala assim, levanta-te e pega o teu cajado. Vai ter momentos, gente, que você vai ter que entrar em ação. Bate o teu cajado no chão. Agora não é hora de você orar, não é hora de você ajoelhar. Você se preparou espiritualmente para viver esse momento. Talvez o momento agora seu é de arregaçar a manga e ir para a luta. Não estou falando para você parar de orar, longe disso. Mas você tem que colocar a sua oração junto com a sua ação. Deus vai te fortalecer, Deus vai derramar sobre você poder e você vai ter que ir na fonte para buscar isso. Mas você precisa pegar as ferramentas certas. Você precisa ter o cajado na mão. E o nosso objetivo aqui é colocar esse cajado na tua mão, para que você aplique habilidades técnicas onde você possa mudar o quadro dessa situação que você está vivendo. Está nas mãos de Deus, mas também está nas suas mãos. É simples assim. Oi, Thaís. Essa ideia, amém. Eu creio, mesmo que muitas vezes minha fé fique abalada. E é natural. Principalmente nós mulheres, né? Tem dia que os hormônios estão lá tudo virado. E que é mais desafiador ainda colocar Filipenses 4:8 em ação. Trazer aquilo que é bom nos seus pensamentos. Trazer aquilo que a Bíblia diz, que orienta que devemos fazer e que os cientistas têm respaldado. É desafiador mesmo. Você tem razão, Bela. Queremos te convidar agora, então, para esse momento profético. Nós queremos te convidar a fazer uma oração conosco. Antes de nós orarmos, eu queria trazer aqui o significado de fechar os olhos para os cristãos. Primeira coisa, o Espírito Santo ele não está ali e nem acolá. Jesus diz lá em João, se eu não me engano em João 9, não tenho certeza dessa referência, mas eu creio que seja. Ele diz assim, olha, o Espírito Santo não está ali nem acolá, o Espírito está dentro de vós. Então, quando nós praticamos o fechar os olhos, nós olhamos para dentro de nós. E olha, aquilo que você precisa que aconteça aqui fora, precisa acontecer dentro de você primeiro. Tudo que Fabiane viveu, tudo que eu vivi, primeiro aconteceu dentro de nós. O milagre, ele acontece dentro de nós primeiro. Então eu quero te convidar nessa tarde, nesse momento profético, a fechar os olhos e exercer. Feche os olhos comigo e com a Fabiane e comece a exercer o que a Fabiane trouxe e compartilhou aqui conosco. Comece a pensar naquilo que te traz esperança. Comece a pensar naquilo que é bom, perfeito e agradável. Comece a pensar num casamento que talvez você ainda não tenha. Pensa na qualidade, pensa no sorriso, pensa no seu esposo, pensa no seu cônjuge, na verdade, produzindo frutos do Espírito.
produzindo atitudes de uma pessoa que tem aliança com Deus, que tem aliança com aquilo que é certo. Comece a pensar o que é bom. Deixa que o seu pensamento gere pensamentos bons e não de maus, para que ele te dê, para que Deus te dê o fim que você merece e o fim que você busca. Tira todo pensamento contrário a isso e coloca pensamentos de paz, pensamentos de amor, pensamentos de uma família feliz, de um casamento feliz, onde o seu cônjuge está sorrindo ao seu lado, onde ele ou ela é parceiro contigo, é companheiro, onde as palavras que saem dos seus lábios são palavras de amor, palavras de afirmação, palavras de aceitação, palavras de graça. Imagina isso. E eu quero declarar que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele vai visitar a sua mente agora, ele vai visitar suas emoções, aquilo que o seu coração está disposto a produzir agora como pensamento de qualidade, como pensamento positivo, não somente pensamento positivo, mas toda uma história de alegria, de felicidade, porque é isso que você merece. Jesus diz: o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Acabou o plano do inimigo na sua vida, querido. O plano do inimigo, ele cai por terra nessa tarde, e eu declaro que você começa a viver a história de Cristo na sua vida. A história de Cristo é abundante, a história de Cristo é plena, é abundante, ela é extremamente potencializadora, e deixa que essa força entre dentro de você. Você é capaz, você vai viver aquilo que você deseja, porque o Espírito do Senhor vai te potencializar, ele vai te preparar, ele vai te habilitar e te capacitar para que você faça uma caminhada de vitórias e de conquistas. Eu declaro que em nome de Jesus, o seu pensamento, ele está totalmente aberto para a influência do Espírito Santo de Deus. Eu declaro que em nome de Jesus, a tua história, ela já está escrita e determinada pela caneta do profeta, do Pai Todo-Poderoso e do Espírito Santo de Deus. Querido, aceite a tua vitória apenas. Aceite apenas aquilo que Deus te prometeu. E a promessa de Deus para a sua vida é que você vai ter uma família bendita do Senhor, uma família de vitórias, uma família de conquistas, independente do que você está vivendo hoje. E não aceite nada menos que isso. Um beijo para vocês. Eu quero te pedir, antes da gente terminar, nós estamos pedindo que você entre na nossa lista VIP e que você conte rapidamente a sua história e sugira um tema para nós na nossa lista VIP. Hélio, eu queria que vocês abordassem sobre esse tema. Nós vamos pegar essas sugestões e nós vamos trazer para as nossas lives durante a semana. Você quer que fale o quê? Sobre traição, sobre sexo, sobre amor, sobre... enfim, tudo ligado a casamento. A gente quer que você participe conosco disso. Um beijo para vocês. Vocês são muito especiais. Gente, que bom, viu? Que bom ter vocês conosco. Segunda-feira, né, amor? Estaremos juntos novamente. Segunda a sexta de manhã. Segunda a sexta, às 6h57 da manhã em ponto. Um beijo para vocês. Bom final de semana, divirtam-se. Tchau, gente. Até mais.